Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 21. O Senhor está aqui, estamos sequiosos de ouvir a sua voz, de ouvir a palavra de Deus. Diz em Hebreus 13, bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares que de nada se entregaram, de que nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. A graça de Deus está em sua palavra. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Estamos abrindo no capítulo 21 de João. Glória a Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão de alma, de espírito, de juntas e de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem vamos tratar. Dá-nos, meu Deus, uma grande bênção hoje para nós, para a família, Senhor, como diz a palavra, em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. João capítulo 21, vamos ler até o versículo 14. Todos juntos. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus, vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhe e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Senhor, fala conosco, unge-nos pelo Espírito Santo, para compreendermos a palavra santíssima, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor está presente. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus, diz em Romanos 1,16. Não é uma palavra como as outras. Enquanto a palavra está sendo falada, o poder de Deus está operando. Assim como foi na criação, enquanto Deus estava falando, as coisas estavam acontecendo. Hebreus 11:2, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Em Hebreus 1 diz assim, havendo sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Enquanto falamos, o poder de Deus opera. Diga glória a Jesus. Só que em Tiago 1 diz assim, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Quer dizer, atenta bem, é necessário ouvir. Jesus disse em Mateus 13, para que não ouçam com os ouvidos e entendam com o coração.
Então, quer dizer, este ouvir é um ouvir com todas as nossas faculdades naturais e espirituais. O Senhor quer falar conosco. Amém? Diga glória a Jesus. Irmãos, Jesus morreu e ressuscitou na cidade de Jerusalém, como aliás está escrito em Apocalipse 11, das duas testemunhas, que foram mortas na cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, ali na cidade, Jerusalém. Só que logo que Jesus ressuscitou, Jesus falou para os seus discípulos irem para a Galileia. Mateus 28, 10, Jesus disse a Maria Madalena: não temais de dizer a meus irmãos que vão para a Galileia e lá me verão. Então, em obediência a isso, os discípulos foram para o mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia. Irmãos, às vezes nós ouvimos que Jesus entrava no barquinho, se afastava um pouquinho da praia e pregava a multidão. Só que quando a gente vai na praia e fica pensando, com aquele barulhão do mar, seria impossível de alguém ouvir. Mas é porque o mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago de 12 quilômetros de extensão. E logo após a beirada ele já é fundo. Aqui diz que o barco estava distante de 200 côvados. Na medida do Novo Testamento era mais ou menos 100 metros. Se fosse nas nossas praias aqui, 100 metros não seria tão fundo assim, a ponto de já dar para pescar. Mas lá no mar da Galileia já é fundo, porque não é um mar costumeiro, é um lago. E não tem ondas tão quebradiças como as nossas. Então é possível alguém sentar num barco e falar à multidão. Os discípulos foram ali porque Jesus tinha mandado: vão para a Galileia. Os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo. João 20, 22. E Jesus, tendo soprado sobre eles, disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Mas eles ainda não tinham passado pela experiência do Pentecostes. Ainda não tinha sido dada a palavra de Lucas 24, 39. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Isso Jesus só falou quando ele ascendeu aos céus, vários dias depois disso aqui. Estima-se que isso aqui foi o 10º dia depois da ressurreição de Jesus. E Jesus falou ficar em Jerusalém no 40º dia, porque em Atos 1 diz que Jesus ficou 40 dias na terra, depois de ressuscitado dentre os mortos. Diga glória a Jesus. Então, os discípulos já tinham o Espírito Santo, mas ainda não tinham poder para testemunhar, porque Jesus disse só em Atos 1:8, no momento de subir, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Mas uma inferência clara de que é possível alguém ter o Espírito Santo e não ter poder para testemunhar. Para isso é necessário ser revestido. É necessário passar pela experiência do batismo no Espírito Santo. É de um entendimento fácil. Todos os que são convertidos têm o Espírito Santo, porque Romanos 8 diz: quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Mas é necessário passar por esta experiência de poder. Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo, diz em Lucas 1: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o Todo-Poderoso há de te cobrir com a sua sombra, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus nasceu pela virtude do Espírito Santo, mas recebeu o Espírito Santo no Rio Jordão. Não é nada complicado de entender isto. Diga glória a Jesus. Se converteu, recebeu o Espírito Santo, mas precisa poder, precisa buscar. Irmãos, e aqui nós estamos num texto que fala numa fase intermediária da vida dos apóstolos, já salvos, convertidos, com o Espírito Santo, já tinham visto Jesus ressurreto dentre os mortos, mas não tinham ainda ordens específicas do que fazer. Jesus só mandou ir para a Galileia e esperar, e lá estavam eles esperando. Repita comigo: existem horas em que é necessário esperar no Senhor. Irmãos, aqui os apóstolos estavam engatinhando na experiência de viver com a presença espiritual de Jesus e não com a presença física. Por 3 anos eles viveram com Jesus em carne, e a ordem eles recebiam diretamente do Senhor. Eles viam os lábios que emanavam aquelas ordens,
Mas agora eles precisavam passar para uma outra dimensão mais profunda, que era o que Jesus queria, que está escrito em João 20: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Diga glória a Jesus. Andamos por fé e não por vista, diz em 2 Coríntios 5. Eles estavam engatinhando, mas Jesus queria que eles aprendessem a viver com a comunhão invisível. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Diga glória a Jesus. Repita comigo: eu preciso aprender a ter comunhão com Deus, mesmo sem ver. Esse texto é Jesus ensinando eles não só a ter comunhão, como também a obedecer sem ver. Diga glória a Jesus. Aprender a viver na comunhão invisível. Estavam num momento de espera. O que eles resolveram fazer? Vamos pescar. Resolveram voltar ao negócio anterior. Jesus os tinha chamado para serem pescadores de homens, Mateus 4,19, mas eles ainda não tinham poder para realizar a promessa de Deus. Irmãos, para realizar o que o Senhor quer que nós façamos, nós precisamos receber a capacidade de Deus. 2 Coríntios 3, não que tenhamos por nós mesmos capacidade de fazer alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus, e Ele mesmo nos tornou capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Diga glória a Jesus. Há crentes muito afoitos, muito incipientes na fé, novos convertidos, que recebem promessas de Deus que o Senhor vai usar, e a pessoa se lança prematuramente. Livro de Provérbios diz: quem entra precipitadamente na posse de uma herança, o seu fim não será bendito. Provérbios 19:2, o que se precipita peca. É necessário esperar em Deus. Eclesiastes 10 diz: se estiver embotado o ferro do machado, se devem pôr mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Diga glória a Jesus. Ao invés de ficar 4 horas tentando derrubar a árvore com um machado cego, gaste 15 minutos para afiar o machado, 10 minutos a árvore cai no chão, e você que não usou 3 horas e 35 minutos, diga glória a Jesus. Então, irmãos, é o momento de esperar em Deus. E o que se faz enquanto espera? Vamos pescar. Era a profissão deles. Foram trabalhar, cingiram-se de humildade. Irmãos, o apóstolo Pedro poderia muito bem dizer: Jesus me deu as chaves do reino dos céus. Capaz que eu vou entrar num barquinho de pescador? Entrou. E a ideia foi dele mesmo. Diga glória a Jesus. Ele tinha promessa, mas o tempo da promessa ainda não tinha chegado, faltava apenas poucos dias. Também foi assim com Davi, foi ungido rei pelas mãos de Samuel e voltou a cuidar das ovelhas, que era a ocupação dele. Foi assim com José do Egito, tinha os sonhos do sol, a lua, as estrelas, dos feixes de trigo, mas continuava na sua vida. Foi vendido como escravo na casa de Potifar, com o presidiário na cadeia e servindo ao Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós estamos no fim dos tempos, e diz ali 2 Timóteo 3, qual é a característica das pessoas dos últimos tempos? São assim, pessoas que não se submetem a nada, amantes de si mesmos, infiéis nos contratos, insubordinados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, diz lá o texto. Há homens aos quais convém tapar a boca, que eles arrastam casas inteiras, diz ali o texto. Irmãos, e estava profetizado isso pelo fim dos tempos, e já estamos. Ninguém mais quer se submeter a nada. Quando a gente ouve as profecias que tem por aí, são assim coisas impagáveis. Você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser aquilo outro. Nossa! E como usa a expressão popular, enche a bola do fulano, fazem misericórdia, e o fulano fica intragável depois. Pergunta se vai pescar. Não quer mais nem trabalhar.
Jesus diz que você é missionário, capaz que vai entrar num empreguinho para ganhar 200. Fala assim, misericórdia. Não é assim que aprendemos com Jesus, e não é assim que aprendemos com os apóstolos. Enquanto não chega o tempo do cumprimento total das promessas, o que nós fazemos? Nós trabalhamos. Diga glória a Jesus. É o tempo de trabalhar, irmãos, na ociosidade, a tentação. Já vimos o texto de 2 Samuel 11, Davi que estava em casa, ocioso, ao invés de ter ido para a guerra, acabou caindo em adultério com a Batseba. Provérbios 14, 23 diz que em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só conduz à pobreza. Irmãos, além do que os apóstolos tinham família, eles precisavam sustentar a casa, e ninguém sustenta a casa com apostolado. Então vamos trabalhar. Irmãos, difundiu-se entre os crentes uma história muito esquisita. Eu já vi de muitos crentes assim: pastor, eu não quero mais trabalhar para os homens, eu quero trabalhar só para Deus. Irmãos, mas esse discurso tem um quê de muito peçonhento e pejorativo. É gente que não quer trabalhar. O apóstolo Paulo, o homem que escreveu mais livros da Bíblia, era um homem que trabalhava fora e se sustentava. E ele disse: o que era necessário para mim, as minhas próprias mãos me serviram. Irmãos, eu tenho até primos que diziam assim: mas eu não aguento mais ter que ficar assim perdendo tempo com esse serviço, não vejo a hora de servir a Deus em tempo integral. Eu sirvo. Eu trabalho fora e sirvo. O meu serviço é para Deus. Tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração ao Senhor. Diga glória a Jesus. Irmão, se for assim, se uma mãe vai dizer: você vê a Deus em tempo integral, não cuido mais das crianças, só sirvo a Deus, fazem misericórdia. Onde nós vamos parar desse jeito? Não. Enquanto se espera o cumprimento total das promessas de Deus, nós trabalhamos. E se a profissão que nós temos é humilde, é nesta que nós trabalhamos. Eles eram pescadores, era o que eles sabiam fazer, e Jesus abençoou. O fato de Jesus ter abençoado esta pesca queria dizer muita coisa. Isso aqui tem implicação espiritual, de que a pesca de almas seria muito grande, etc. Mas, irmãos, tem aplicação óbvia do texto, que em qualquer circunstância que fosse preciso, vai pescar, que Jesus abençoa. Diga glória a Deus. Mateus 17, 27. Pedro, no pleno exercício do seu apostolado com Jesus em carne, foram cobrar um imposto. O que Jesus disse para Pedro? Vá pescar, pega um peixe, você vai tirar da boca dele uma moeda e paga o imposto. No pleno exercício do seu apostolado. Diga glória a Jesus. Irmãos, quer dizer, não é vergonha nenhuma trabalhar, e trabalhar não impede a vida espiritual de jeito nenhum. E no nosso serviço, Jesus se manifesta. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vós também vos assentareis sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel, disse Jesus em Lucas 22. Aquele que tinha promessa de sentar em trono estava no máximo com uma rede de pescador nas mãos, mas nenhum deles estava indignado por causa disso. Nenhum. Foram pescar. Irmãos, a ideia veio de Pedro e outros 6 o acompanharam. Aqui nós até descobrimos que dos apóstolos 7 eram pescadores. Diga glória a Jesus. Pelo menos. Quer dizer, Jesus escolheu dentre homens humildes, mas homens trabalhadores. Diga glória a Jesus. E o texto fala de muitas coisas, irmãos. A promessa não tinha se cumprido porque ainda tinha situações mal resolvidas. Pedro, que havia negado a Jesus 3 vezes, ainda não tinha sido restaurado oficialmente perante os outros apóstolos, o que aconteceu ali a partir do versículo 15.
O Tomé, que no capítulo 20 diz que estava ausente na primeira manifestação de Jesus, e está aqui no meio dos apóstolos, aprendeu a lição, não ficou mais distante. Irmãos, tem gente que se afasta do convívio dos crentes e é tomado de espírito de incredulidade. Por isso que Hebreus 10, 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos todos os dias, quanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. Diga glória a Jesus. Se você se afasta da comunhão dos irmãos, você é tomado de espírito de incredulidade. Repita comigo: os apóstolos estavam em um período de prova. O Senhor nos prova em todas as coisas, mas irmãos, aqui nós descobrimos mais uma vez o porquê que Jesus escolheu estes homens. Jesus mandou para Galileia, foram. Vamos ficar sentado aqui sem fazer nada, que Jesus pode aparecer a qualquer hora? Não, vamos pescar. E outro, irmãos, lá para frente Jesus ia mandar eles ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficaram 10 dias, e diz em Atos 1 que eles ficaram com as famílias, com as esposas, e eles iam precisar comer, eles iam precisar ter sustento. Com certeza o sustento veio desta pesca. 150 peixes eles venderam, guardaram o dinheiro e puderam se manter nos dias que precederam o Pentecostes. O mesmo Deus que prepara o Espírito Santo para ser mandado do céu, prepara o peixe para sustentar o povo enquanto o Espírito não vem. Diga glória a Jesus. É o Deus das grandes coisas, mas é o Deus das providências diárias e cotidianas. Diga glória a Jesus. É um período de prova para ver se há ambição no coração. Por que Jesus chamou esses homens? Ambiciosos não eram, não ficaram caçando o trono enquanto não tinha nada para fazer. Foi trabalhar como pescador, que era o que sabia fazer. Irmãos, eu ando abismado ultimamente como tem gente que não gosta de trabalhar, como tem gente que gosta de se encostar na esposa, falando aos maridos: fazem misericórdia. Tem gente que já está pensando: lá vem o pastor de novo. Fazem misericórdia. Você quer o que, meu filho? É a Bíblia que está falando? Diga glória a Jesus. Quem não gosta de trabalhar para o céu não vai. Li um livro, falei para os irmãos, li um livro, uma mulher que teve visões do céu. Ele diz que no céu os anjos nunca estão parados, sempre estão fazendo alguma coisa. Diga glória a Jesus. Irmãos, então o céu é lugar de trabalhadores. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, disse Jesus. Diga glória a Deus. E outro, irmãos, o texto aqui fala de muita coisa. Repita comigo: o nosso Deus não quer religiosidade estagnada. Não eram religiosos profissionais, não eram monges enclausurados, ensimesmados. Jesus não se manifestou numa basílica, ele se manifestou na praia. Por quê? Porque os apóstolos estavam pescando. Diga glória a Jesus. Irmãos, Jesus veio trazer a vida de Deus para o meio da nossa vida cotidiana. O primeiro milagre não foi num templo, foi numa festa de casamento, na casa dos noivos. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus não chamou os apóstolos para serem executivos religiosos. Diga glória a Jesus. Irmãos, hoje quando nós compramos revistas evangélicas, alguma coisa assim, se você começa a ler aquilo, diga glória a Jesus. No céu não tem tosse, glória a Jesus. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Compra a revista evangélica, a gente observa ali um linguajar igualzinho às empresas. Técnicas de marketing, técnicas de administração de empresas. Parece executivos, aqueles de pastinha, executivo de igreja, que vai comprar uma rádio, que vai comprar não sei o quê, que vai fazer um grande negócio. Aqui os apóstolos estavam pescando para o próprio sustento, porque Jesus perguntou: vocês têm de comer? Não estavam pescando para bonito, não tinha nem comida. Diga glória a Jesus. Irmãos, e outra, Jesus quer
para o seu serviço pessoas que saibam viver. Os apóstolos não estavam enclausurados, estavam no capítulo 20. E Jesus entrou no meio e disse: paz seja convosco, como o Pai me enviou, eu vos envio também. Como que mandando: saiam daqui. Entra na vida comum do povo, como todo mundo, porque vós sois o sal da terra. O sal só tem efeito quando imediatamente em contato com a superfície. Diga glória a Jesus. Jesus abençoou o trabalho dos discípulos, porque eles entraram na vida comum do povo. Repita comigo: o Senhor vai abençoar o nosso trabalho também. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, esse texto mostra que o Senhor queria ensinar a eles que era para serem espirituais, homens espirituais. Mas homens espirituais também trabalham. Vai para o serviço, pega o ônibus, vai no supermercado, e são homens espirituais, e Jesus pode se manifestar a qualquer momento. Diga glória a Jesus. Irmãos, isto é ser verdadeiramente espiritual. Já disse para os irmãos em outras ocasiões, quando criança, eu sempre vivi em igreja pentecostal, mas quando criança, por causa de várias pessoas que tinham na igreja, foi passado a mim, na infância, uma imagem assim que uma pessoa espiritual é uma pessoa esquisita, uma pessoa assim meio reservada, de poucas palavras, às vezes meio grossa, fazendo misericórdia. E uma pessoa assim que não se mistura com a plebe rude e ignorante. Fala assim, misericórdia. E aquilo ficou na minha cabeça, irmãos, e para o Senhor tirar demorou bastante tempo. E o Senhor me ensinou muito na palavra, com os apóstolos e com o próprio Senhor Jesus. Ninguém é mais espiritual que Jesus. E Jesus não era esquisito de jeito nenhum. Até as crianças gostavam, até as crianças queriam chegar perto. Jesus não metia medo em ninguém. Era uma pessoa que transmitia completa graça. Diga glória a Jesus. Irmãos, e ser espiritual significa ser 100% humano. Ninguém é mais humano do que um homem espiritual. Diga glória a Jesus. Uma pessoa que sabe, é homem experimentado nos trabalhos e que sabe o que é sofrer. Diz a palavra do Senhor em Isaías 53. Isto é ser servo de Deus, habilitado nas lides, nas circunstâncias da vida, que sabe o que é viver, que está enfronhado nessa terra e que sabe transmitir uma palavra contextualizada. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, de início, os discípulos não conheceram o Senhor. Eles, como já foi dito, eram principiantes na tarefa de ter comunhão com Jesus invisível. Se bem que aqui Jesus estava se manifestando visivelmente, mas Jesus ressurreto dentre os mortos, às vezes não era imediatamente reconhecível, porque ele já era aqui espiritual. Deus é espírito, e para adorá-lo tem que ser em espírito também. E Jesus queria ensinar que eles precisavam reconhecer a presença do Senhor com as faculdades espirituais, discernir. O que é espiritual discerne bem tudo, diz 1 Coríntios 2. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor se manifestou. De início não conheceram, mas aqui tem um significado muito profundo no texto. Jesus perguntou: tendes alguma coisa de comer? E os discípulos disseram: não, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Outra prova do porquê eles foram escolhidos. Irmãos, corriqueiramente, pescadores são mentirosos. Fazem misericórdia. Pescador nunca admite que não pescou nada. Tem alguma coisa que comer? Tem, sim, um monte. Mentira, não tinha nada. Só que eles disseram que não tinham nada. Diga glória a Jesus. Por que Jesus perguntou se ele sabia? Por que Deus faz assim? Sempre que Deus se manifesta com alguém, ele vem com pergunta. Por quê? Porque Ele quer que você conte a verdade, porque Deus não gosta de hipocrisia. Deus quer que seja da boca para fora o que é da boca para dentro. Diga glória a Jesus.
Quando Deus se apresentava com Adão: onde estás, Adão? Deus estava cansado de saber onde Adão estava, mas queria que o próprio Adão dissesse. Quando Deus se manifestou a Agar, em Gênesis 16: de onde vens e para onde vais? O anjo sabia que Agar estava fugindo, mas queria que ela dissesse, e ela disse, ela não mentiu, não inventou história. A samaritana quis dar uma enroladinha em Jesus: eu não tenho marido. Só que Jesus disse: disseste bem. Diga glória a Jesus. Realmente não tens marido, porque já tiveste 5, o teu lá não é meu, não é teu mesmo. Diga glória a Jesus. Jesus sempre vem com pergunta: quem é que me tocou? Perguntou para a mulher do fluxo de sangue, perguntou no meio da multidão até que ela se manifestou. E para Simão Pedro, neste capítulo: Simão Pedro, amas-me? O Senhor sempre vem com essa pergunta para que nós venhamos a declarar a nossa necessidade. Irmãos, o Senhor me falou esta semana, numa experiência que eu tive, o Senhor me falou muito claro: tem gente que mente demais. Fala assim, tem gente que mente demais. Pessoas que mentem demais e crentes. Tive uma experiência essa semana, 2 crentes, um na frente do outro. E um foi desmentido pelo outro desavergonhadamente. Eu fiquei com vergonha. Mas a pessoa assim, com um jogo de cintura tremendo, deu a volta por cima e nem vermelha ficou. Fazem misericórdia. Gente que mente demais no meio dos crentes. Irmãos, todo que ama e comete mentira, o seu lugar é no lago que arde com fogo e enxofre, diz em Apocalipse 21. Diga glória a Jesus. Jesus perguntou para os pescadores: tem de comer? O que eles disseram? Não. Irmão, meu amado irmão, se você vem à igreja do Senhor Jesus e se você quer a bênção de Deus, você tem que abrir o jogo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O casamento está bem? Não, não está. E como estão os filhos? Não estão bem também. Sem hipocrisia social, sem querer vender imagem falsa. Tem que abrir o jogo, tem que se manifestar, porque Deus faz assim. O Senhor não opera quando a pessoa não abre o jogo. Diga glória a Jesus. Irmãos, que nem na casa de operação. Irmãos, eu já abdiquei há quase 10 anos, eu já abdiquei da tarefa de tentar convencer de que os que estão ali dentro bebem. É o fim da picada. Fala assim, misericórdia. Porque eles entram lá e perguntam assim: você bebia? Não. Eu fico pensando: eu que bebia de certo, mas não é possível. Quantos inocentes dentro dessa casa? Fazem misericórdia. Quantos injustiçados? Eu que bebia de certo, era eu que fumava maconha. Fazem misericórdia. Mas é tarefa inútil. Enquanto a pessoa diz assim: não, eu não bebo. Deixa ir para o mundo, deixa ser pisado, saracuteado, sapateado. A hora que vier assim, mais quebrado. Aí tudo bem, a hora que ele disser assim: você bebia? Bebia. Amém. Diga glória a Jesus. É o começo. Daí Jesus pode começar a obra. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Tem que abrir o jogo, tem que ser sincero. Tem que pedir oração. Se os negócios estão mal, peça oração. E fale o porquê. Tem gente que vem para mim: pastor, orar por mim. Eu pergunto: por qual motivo? Deus sabe. Tá bom, né? Fala assim, misericórdia. Eu oro, né? Mas, irmãos, a oração tem que ser específica. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas às vezes a pessoa fala assim: Deus sabe, como dizendo assim: ele não tem dom de revelação? Então, ele que descubra. Fala assim, misericórdia. Irmãos, mesmo tendo dom de revelação, Deus não revela tudo. Nunca. Deus nunca dá tanta colher de chá para alguém. Se Deus revela muito para a pessoa, ela fica muito metida. Fazem misericórdia. Está lá o profeta Eliseu, chegou a sunamita nos pés dele, começou a chorar. O Geazi foi tirar, o Eliseu disse: deixa, porque a alma dela está angustiada e Deus não me revelou o que é.
Diga glória a Jesus. Então Deus não revela todas as coisas para que todos nós fiquemos humildes, mas tem que confessar. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago 5,16. Diga glória a Jesus. Irmãos, um outro detalhe profundíssimo deste texto e maravilhoso, eis o porquê, mais uma vez digo, que estes homens foram escolhidos para apóstolos. Jesus na praia, ninguém sabia quem ele era, não o reconheceram de início. Os apóstolos não estavam muito no espírito, percebe-se. Se estivessem, teriam reconhecido Jesus. João foi o primeiro que reconheceu, porque ele era o apóstolo a quem Jesus amava. Diga glória a Deus. Estavam ali, Jesus na praia, não reconheceram. Um ilustre desconhecido pergunta: tem de comer? Não. Lance a rede do outro lado e vocês vão conseguir. E os apóstolos lançaram. Era um ilustre desconhecido, um anônimo que falou isso na praia. Irmãos, tem gente que não se submete ao que os outros falam. Tem gente que é grande demais para a nossa pequenez. Fazem misericórdia. Lance a rede do outro lado. Quem é esse cara? Que é isso? Está 100 metros, capaz, já pesquei a noite inteira. Fazem misericórdia. Irmão, Jesus estava pondo esses homens à prova para ver se eles obedeciam, mesmo sem ter uma exata noção de quem estava mandando. Irmãos, e eles passaram na prova, isso que é bênção. Obedeciam mesmo sem saber quem estava mandando, mas obedeceram. Diga glória a Jesus. Foram aprovados. Trazendo para nós, o Senhor se manifesta em nossas vidas, manifesta-se de muitas formas. Provérbios 3,6: reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Mas tem que reconhecer quando é Deus que está falando. Mas o Senhor usa muitos vasos e usa de diversas formas, e o Senhor gosta de usar instrumentos que nos quebram, que nos humilham, porque nós gostaríamos que viesse um figurão gospel falar conosco numa reunião com 3.000 pessoas, televisionada. Fala assim, misericórdia. Mas e quando o Senhor usa um ilustre desconhecido e que vem com uma palavrinha: mas por que você não faz isso? Acho que eu vou fazer. Diga glória a Jesus. Aí que precisa reconhecer, e aí que reside a bênção de Deus. Reconhecer onde Jesus está e de que forma que Ele está falando. Dê mais uma salva de palmas ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Encerrando esta palavra, a pesca foi maravilhosa, o Senhor Jesus assim estava suprindo as necessidades destes homens por muitos dias. Se você está em dificuldade financeira, o Senhor quer te abençoar hoje em nome de Jesus. Lembrando-se sempre que muito acima disso o Senhor quer encher a tua alma e te encher do Espírito Santo de Deus. Um outro detalhe profundíssimo do texto: os discípulos chegaram na praia, Jesus já tinha feito um peixe assado para servir. Mas isso aqui é muito profundo. Jesus já tinha descido aos infernos, vencido todas as potestades. Jesus já tinha sido contemplado dos anjos, aquele texto de 1 Timóteo 3,16. Jesus já tinha sido glorificado, tendo ressuscitado entre os mortos. E depois de toda essa glória, o que Jesus foi fazer? Numa praia nos confins da Galileia, fazer peixe assado para 7 pescadores. Só Jesus. Fala assim, só Jesus. Mais uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Jesus. Jesus é sempre hospitaleiro. Entrarei em sua casa com Ele, cearei Ele comigo.
E aqui nesse texto, não é nem alguém fazendo uma refeição para Jesus, é Jesus fazendo uma refeição para os outros e servindo, e pondo à mesa: vinde, trazei dos peixes que apanhaste, sentai e comei. Diga glória a Jesus. Jesus sempre receptivo, sempre hospitaleiro. Irmãos, mas aqui, a presença de Jesus, não numa vigília ou numa reunião espiritual, no conceito errado que eu tinha quando criança. Jesus numa refeição, na beira da praia, o próprio Jesus. Isto é ser 100% espiritual. Isto é ter a presença e a comunhão com o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, é nessa comunhão, o Senhor Jesus operava muito nos jantares, nas refeições. Lá que a mulher pecadora ungiu os seus pés, a Maria, a irmã de Lázaro, fez uma refeição para Jesus em Betânia, e houve ali uma operação tremenda do Senhor, que até o Judas Iscariotes julgou mal a irmã de Lázaro, que ofereceu aquele perfume caríssimo ao Senhor. Mas Jesus se manifestava muito nesses jantares, nessas situações. Irmãos, muitas vezes nós queremos restringir as bênçãos espirituais aos cultos na igreja. Jesus está lá na nossa casa também. Lembrar-vos da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos, diz em Hebreus 13. Senhor, nós ficamos maravilhados com a grandeza do Senhor Jesus, que o mesmo que lavou os pés dos apóstolos antes de morrer e ressuscitar, foi o mesmo que preparou esta ceia. Senhor amado, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós queremos aprender com Jesus, abdicarmos das nossas pretensões. Não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, como diz a palavra. Nós queremos aprender de Ti, Senhor. Queremos ter a Tua direção. Queremos ver o Senhor na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, tido como secular, mas onde Jesus está é santíssimo. Labarrada canta, lava suridias. Rabarrada canta, canção da labarrada conta, ridias. Labarrada canta, lá da hariastém. Nenhuma edificação religiosa é tão santa quanto uma praia, se Jesus ali está. Rabarrada canta, ridias, louvado seja. Senhor, nós queremos o Senhor na nossa vida, na nossa existência, Senhor, em todos os dias, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor fala especificamente sobre pessoas que estão passando por dificuldades, inclusive financeiras. O Senhor tem promessa, mas a pessoa não está conseguindo esperar. A pessoa está muito ansiosa. E o próprio Senhor trouxe essa palavra para o teu coração nesta noite. Espera, e aquilo que você está fazendo, o Senhor vai abençoar e multiplicar. O Senhor me fala hoje especificamente sobre dificuldade financeira. É tempo de esperar no Senhor. O Senhor vai entrar com a ação da multiplicação. Fique de olhos fechados. Se você está nessa situação, coloque-se de pé. Como foi dito, é necessário expor a nossa situação diante do Senhor. Senhor amado, olha os teus filhos, quantos em estado de espera, aguardando o momento do cumprimento de promessas. Senhor amado, dá-lhes graça que o trabalho de suas mãos desta época, desta fase, deste momento de transição seja tão abençoado quanto foi o trabalho dos discípulos nesta pesca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Abre as janelas do céu. Senhor amado, não permita que o teu povo pereça. Eis o país em crise econômica, crise de desemprego, mas a nossa confiança está no Senhor, a nossa confiança está em Deus. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo, estará em segurança. Senhor, abençoa cada um. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem sentar.